Sebastião Parreiro, o Agro tem voz, e hoje eu tenho a honra de conversar com a Juliana Veraldi, aqui no estúdio da TV Goiânia 11.1. Eu conversei com ela na pecuária, vocês acompanharam a entrevista, ela falou de tudo lá na fazenda, gestão de pessoas, como que ela fez, mas eu quero mais, eu quero que ela conte tudo, qual o capim, qual que é as dificuldades que ela está passando lá. E aí eu convidei ela para vir aqui no estúdio do Agro Tem Voz para mostrar para você que é possível, que é capaz você fazer um trabalho dentro da fazenda, da propriedade rural e conseguir uma produção boa, como capim, como soja, como milho, não importa a agricultura, não importa se é cria de gado também, a Juliana vai contar para nós do Agro Tem Voz. Muito obrigado, Juliana, por ter tirado um tempo e vir aqui no Agro Tem Voz na TV Goiânia, para que nós possamos conversar, bater esse bate-papo, falar de agronegócio que nós gostamos muito. Sim, sim. Eu agradeço muito pelo convite. É uma grande honra estar aqui no seu programa mais uma vez, Sebastião. Honra é minha de receber você, vim lá de Minas e tirar um tempo da sua agenda para vir aqui na TV Goiânia. Eu fico muito feliz com isso, Juliana. E, Juliana, vamos continuar aquela conversa nossa lá na pecuária? Qual capim que você está plantando lá em Minas Gerais? Como que você está fazendo isso na prática? Então, nós implementamos na fazenda o capim mavuno, paiaguás e o mombaça, né? Foram essas três qualidades que a gente implementou, né, em setores distintos da fazenda, principalmente porque a gente queria entender melhor qual seria a aceitação do capim mavuno nos três diferentes terrenos que a gente tem lá na fazenda. São três tipos de solo que a gente tem basicamente na fazenda. Um solo mais forte, numa parte um pouco mais baixa da fazenda. Na parte do meio da fazenda a gente tem uma terra bem mista. E numa outra parte mais alta a gente tem bastante areia, né? Uma terra com bastante areia. Mas assim, o comportamento desses capins estão sendo excelentes, né? Lá na região. O que a gente já tinha consolidado na fazenda, a gente fez todo o processo de combate de folha larga, de outras pragas daninhas e também para insetos, né? E o principal inseto que a gente tem problema lá na fazenda é combate de formiga, né? Então nós fizemos todo esse manejo nos horários certos, a gente fez 2 aplicações para fazer esses combates, mas tudo com auxílio de avião para poder viabilizar a operação por conta do tamanho da área e por conta do tempo que a gente tinha disponível para fazer todo esse procedimento. Então, dentro da fazenda, você estava trabalhando com 3 tipos de solos. Sim. Então, você vai ter que fazer 3 tipos de estudo, 3 tipos de trabalho e experimentando 3 tipos de capim para ver qual que dá certo. Você enfrentou um grande desafio, Juliana, porque 3 solos, 3 tipos de capim. A fazenda, ela é muito extensa, né? São 3.500 hectares lá na propriedade. E o capim paiaguás, nós optamos por implementar ele na parte de terra mista, que se comportou muito bem. O mavuno a gente colocou tanto na parte mais fraca, quanto na parte mista, quanto na parte mais forte. E o rendimento foi excelente. O capim demonstrou grande rusticidade e uma ótima brota e uma rebrota depois da passagem dos animais. E o mombaça, que a gente preferiu deixar ele predominantemente na parte mais forte da fazenda, disparou muito. Então é uma característica da região lá de qualidade de solo, de macro e micronutriente, independente se ela é mais forte, assim, de ter mais teor de argila ou menos teor de argila, a terra lá proporciona muito bem o desenvolvimento das pastagens de maneira geral. E lá na fazenda a gente já tinha os capins consolidados dela, que eram andropógon. A gente também tem área de bufaloáridos e tem um capim que é lá da região que chama urucroa. E esse urucroa é o maior desafio que a gente tem. É um capim muito bom, só que ele só aparece na época das águas. Choveu, ele explode. Cresce absurdo, mesmo sem fazer nenhum tipo de adubação ou fertilização. Aí, conforme vai vindo o período de seca, ele desaparece.
É um negócio bem interessante. Porque você estava me contando que estava com mais de 60 dias sem chuva lá em Minas Gerais, e nosso Brasil é tão extenso, o Sul passando por essa dificuldade com muita chuva, e Minas Gerais sem chuva, tem lugar no Mato Grosso também que está sem chuva, então esse capim já sumiu. Não, por conta do manejo que estamos fazendo, a gente ainda tem bastante massa dele ainda no solo. Então, eu fiz uma programação junto com o pessoal que está com os animais lá dentro para a gente poder fazer uma rotação desses animais dentro dos piquetes para não sobrecarregar nenhum dos piquetes e a fazenda permanecer equalizada, que é o que a gente mais prioriza para ter capacidade de suporte, né, para esses animais, para não passar fome e para que haja menor necessidade de suplementação a coxo, né? E esses animais chegarem dentro do peso que eles fazem a programação sem grandes dificuldades e diminuindo o custo, né, desses animais por hectare. Então, como eu estou levando lá agora, a gente ainda tem esse capim, a urucroa, bem presente na fazenda, mas a gente já percebe que ela vem sofrendo com essa seca, que ela já está diminuindo a capacidade dela. E aí, quando você fala aí do manejo, o rodízio que você faz nos piquetes, sim, do gado, porque aqui quando a gente está falando de manejo, ela está falando aí de um gado que fica certo tempo lá no pasto, no piquete, outro no outro piquete, come o tanto certo, porque o melhor alimento para o boi, para todos os animais, cavalo também, é o capim. Capim que converte muito mais. A ração é um suplemento, né, Juliana? A ração é algo quando alguém também não consegue produzir um capim. Então, é bom as pessoas lembrarem disso, né? Que o melhor e o mais barato. Sim, é o melhor, o mais barato, o mais sadio que vem para o organismo do animal. E é muito importante esse manejo para você manter a fazenda equalizada, porque a fazenda, o mais importante dela é o capim e a água. Você tendo boas pastagens, bons coxos com água limpa, o gado vai. Como eu estou numa região de muita seca, é hábito do pessoal lá pegar algumas culturas de capim e ensilar. É uma forma de garantir que esses animais não vão passar tanta necessidade, porque o período de seca lá é muito grande. Então, vai chegar lá para agosto, julho, já sofre mais, sente mais. Então, aí sim, a gente pensa em aumentar essa suplementação dos animais. Só que o importante de manter essa rotação dos animais nos piquetes, porque a fazenda permite, né, ela já é toda piqueteada, então essa importância de manter essa rotação é para não ter excesso de pisoteio e para esse capim permanecer, né, de forma igualada no piquete, que quando iniciar as chuvas, ele volta à germinação e à brotação dele com mais tranquilidade, sem a gente ficar muito desesperado. Aí entra um outro processo que a gente tem que fazer. Faça análise de solo em todos os setores já demarcados nos mesmos pontos que a gente fez anteriormente, vê a necessidade, faz uma fertilização foliar e juntamente com o combate das pragas. Mas isso é um processo assim, antes das chuvas a gente faz as análises, faz o estudo. Quando começa as chuvas, depois que chover uns 100 milímetros mais ou menos, aí sim a gente pega e entra com a parte de fertilização e combate. Como a fazenda é muito extensa, a gente utiliza o avião, né? A gente tem esse recurso lá, que é uma coisa que me poupa tempo e me diminui custo. E fica muito mais barato fazer com o avião, que tem uma eficiência muito grande, rápido, né? do que com o trator, né? E quando você fala da extensão da fazenda, a fazenda é muito grande, e aí muitas pessoas falam assim, eu tenho uma terrinha pequena, eu não faço rodízio. Uma fazenda, uma terra pequena, numa chacrinha, é muito mais fácil fazer rodízio. Sim. É muito mais fácil cuidar do solo, muito mais fácil fazer a plantação e mais barato, né, Juliana? Quando a gente fala em propriedades menores, eu entendo que há algumas dificuldades, né? Porque
muitas vezes você não tem essa possibilidade de utilizar o avião para uma pequena propriedade, mas você consegue eficiência na hora de fazer um rotacionado. Hoje a gente tem tanta tecnologia, cerca elétrica móvel, conforme o gado vai indo, você vai puxando a cerca, é muito tranquilo. Eu já vi, principalmente propriedades leiteiras, que o pessoal faz um manejo muito bacana com esse sistema rotacionado ou com essa cerca elétrica que anda pela fazenda, que é um negócio fantástico. Assim, a pessoa tem que buscar melhorar o que ela tem dentro da fazenda e ser mais eficiente, tentando agregar valor naquilo que ela produz. Porque muita gente fala, tecnologia no agro, aí o pequeno fala, como que eu vou colocar? Às vezes precisa mais de boa vontade para procurar, porque muita gente pensa assim, eu vou pôr um drone para olhar minha fazenda. Talvez o dinheiro do drone coloca lá uma cerca elétrica que vai mudando de lugar, que você muda e você faz aí o rodízio do pasto e é muito mais viável, depende da propriedade rural. Então o cara tem que olhar assim, o que minha propriedade precisa? Para me manter ela em pé e conseguir girar dinheiro e ter um lucro. Tem que fazer essa análise, né? Perguntar para ele mesmo, o que eu posso gastar ou não, né, Juliana? A análise é fundamental para o negócio desenvolver. Se você não tem ideia da área que você tem, os recursos que você tem nela, quais são as suas vantagens, as suas desvantagens, as suas forças e as suas fraquezas dentro da propriedade, fica muito mais difícil de você fazer ela ser lucrativa, né? Porque fazenda é muito bom, mas tem coisa para fazer todo dia. Fazenda. Né? Tem coisa para fazer todo dia. A gente tem curral, então toda hora você tem que estar passando uma graxa no brete, tem que fazer uma manutenção de tábua, cerca, toda hora tem uma lasca quebrada, um arame frouxo. Então tem que ter essa rotina de verificar tudo, toda semana, divide a sua fazenda nos setores, independente do tamanho que ela divide ela em setores, organiza, né? Observa. Não deixa coisa quebrada, não fique postergando um serviço que você tem que fazer. Analisa, setor por setor, anota, hoje tem que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. E aquele ponto que a gente tinha conversado, as pessoas que você tem junto de você, elas têm que te passar confiança e você tem que passar essa confiança para elas também, porque elas também são os seus olhos dentro da fazenda. Ela tem que acreditar no que você passa, né, Juliana? E vice-versa. E vice-versa. Né? Se não tiver uma confiança recíproca, não vai. Aí fica muito complicado, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, essa comunhão entre os colaboradores e os gestores, ou até mesmo o próprio dono da propriedade, para o negócio caminhar. São várias engrenagenzinhas juntas. Porque muitas vezes nessa correria, preciso do insumo aqui, preciso comprar um negócio ali, corre, vamos buscar um diesel, vamos buscar um negócio. Às vezes a gente que é gestor ou que é o dono, não enxerga alguma coisinha ou outra, passa. Aí que entra a vez dos colaboradores. Ali está com um problema, ali está com um problema, vamos verificar? Vamos arrumar? Qual a melhor maneira de arrumar, né? Juliana, e eu sei que nas grandes fazendas tem aí o trabalho de consultoria, vocês fazem isso muito bem, mas também nós temos que falar aí do pequeno, do médio agricultor que consegue também ter essa consultoria, consegue também encontrar essa consultoria com vocês ou também na FAEG, no Senar. Então a gente tem que alertar ao produtor, à produtora rural, que todos conseguem trabalhar de acordo com a sua terra, com a sua produtividade, o que ele faz, qual é a plantação, para ter um êxito no final da safra, né, Juliana? Sim, essa questão da consultoria, ela, por exemplo, o pequeno ele não precisa se sentir acanhado para ligar para qualquer consultor, seja eu, seja qualquer outra empresa, e falar, minha propriedade é pequena, eu gostaria de rentabilizar ela melhor, fazer com que ela tenha uma produtividade melhor, fazer com que ela agregue valor no produto. Então tem várias formas de fazer isso, e às vezes o cara vai, mas eu sou pequeno, ele vai me cobrar muito caro.
isso tudo é uma questão de conversar, é uma questão de combinar, não é nada impossível. Vou citar um exemplo aqui. A professora Suzana, ela tem uma propriedade no interior de São Paulo, próximo a São Paulo capital, que é uma propriedade pequena. Ela produz cogumelos para culinária e é um espaço muito pequeno, são galpões de 80 metros quadrados, mais ou menos, 4 galpões, e ela produz muito e tem um valor muito agregado no que ela produz. E tem uma ótima rentabilidade na propriedade dela e ela tem uma equipe lá de umas 10 pessoas que auxiliam nos cuidados com essa cultura e vende praticamente tudo, nada se perde na produção dela, porque o que não vai para consumo humano, ela transforma em adubo, fertilizante para as próprias plantas que ela tem lá cultivando. Então, tudo tem uma forma de você conseguir manejar, conversando, é só conversar. E aí no próximo bloco nós vamos falar mais um pouco de consultoria, falar mais um pouco, dar instrução para o pequeno e o grande produtor rural e o médio da agricultura familiar. E eu quero falar para vocês, eu tenho uma vontade de produzir cogumelo. E você me deu uma esperança aí de fazer aí nos galpões lá em Itaberaí. Vamos ver se vai dar certo. E vamos falar agora um pouco mais de consultoria para pequeno, médio, grande produtor rural e também para a agricultura familiar. Eu vou perguntar para ela se é possível. Ela já começou a falar no bloco passado que é possível, se um pequeno ter aí uma consultoria, tudo é conversado. É só ligar, conversar, bater um papo e adequar ao que é melhor para a sua propriedade rural. Juliana, você estava contando sobre o cogumelo que deu certo lá com a professora em São Paulo, mas tem várias outras propriedades que conseguem, até as propriedades de leite, que são menores aqui no estado de Goiás, os pequenos produtores rurais que fazem alface, morango, aquele tomatinho cereja que é um sucesso de venda também, e deve ser complicado produzir aquilo, né, que deve ser em estufa. Conta pra gente aí sobre essas agriculturas, como que a assessoria pode ajudar esses produtores rurais, pequeno, grande, médio e agricultura familiar. Olha, Sebastião, essa consultoria é muito importante, porque às vezes a gente quer fazer um sonho se realizar e a gente não tem a experiência, né, a vivência daquilo ali. Então é sempre bom trocar o conhecimento com os profissionais, trazer isso para dentro de casa, mas é muito importante estar com a mente aberta para receber esse conhecimento, para debater de maneira tranquila.